Olá, tudo bem? Meu nome é Theo Suíta, eu sou professora de matemática e a nossa aula do 6º ano de hoje é sobre medidas de comprimento. Nós vamos estudar um pouquinho sobre perímetro e área. Eu tenho certeza que você já estudou isso em anos anteriores. Então, vai ser basicamente uma revisão. Vamos começar com as medidas de comprimento. A unidade padrão para medidas de comprimento é o metro, 1 metro. Só que eu tenho os múltiplos e os submúltiplos. Como o nosso sistema é decimal, os múltiplos são sempre multiplicados por 10 e os submúltiplos são sempre divididos por 10. Vocês já conhecem quilômetro, hectômetro, decâmetro, o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nós não utilizamos normalmente todas essas medidas, mas vocês precisam conhecer e precisam saber dessa ordem de divisão e multiplicação por 10, 100 e 1000. Então, o metro é o básico, é o principal. Tenho o quilômetro, que é o mais usado para medidas maiores, e tenho também os centímetros e os milímetros, que são usados para medidas menores. Vocês estão muito bem lembrados de tudo isso, não é mesmo? Mas é bom refrescar a memória. Vamos então, onde é que nós usamos normalmente essas medidas? Eu preciso usar essas medidas para identificar, por exemplo, perímetro. Vocês também já estudaram perímetro nos anos anteriores. Provavelmente ainda não esse ano, mas no 4º, no 5º ano, vocês já viram perímetro. Para relembrar, perímetro é a linha do contorno de uma figura geométrica qualquer. Eu somo os lados dessa figura e eu encontro o perímetro. Pode ser também um contorno que limita qualquer espaço. Aqui eu tenho a imagem de um campo de futebol que mede 70 metros por 100 metros. O perímetro é somar 70 mais 100 mais 70 mais 100. É como se eu andasse em volta de todo o campo de futebol e fosse somando quantos metros eu andei. Então, vamos aqui para uma atividadezinha. Eu tenho aqui um rancho e eu quero dar uma volta em volta de todo esse espaço desse rancho. Quantos metros eu vou andar? Eu tenho aqui 12 metros, mais 10 metros, mais 10 metros, mais 6 metros, mais 18 metros. Se eu começar a andar ali no portão e contornar todo o meu rancho, eu terei andado 56 metros em linha reta ali, ok? E agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a área. Quando a gente fala de área, nós podemos pensar em qualquer espaço. Eu tenho aqui essa primeira imagem de um piso que foi colocado no chão. E tenho aqui também de um revestimento, um azulejo na parede. Então, não importa se é no chão, se é na parede, se é em cima de uma mesa. A área é a medida de uma superfície, de um preenchimento. Quantos metros eu vou usar de piso para colocar em determinado espaço? Quantos metros de revestimento eu vou usar para colocar nessa parede? Então, vamos lá. Para calcular a área, também relembrando, porque você já estudou isso em anos anteriores, basta multiplicar um lado por outro lado e encontrar aquele espaço ali do meio. Eu tenho aqui 3 figuras, uma figura laranja, uma verde e uma amarela. Você vai dar uma paradinha aí no seu vídeo e vai identificar qual o perímetro de cada uma dessas figuras e qual a área de cada uma delas. E depois você volta aqui para a correção, ok? Então, vamos considerar que cada quadradinho dessas figuras mede 1 metro de lado. Esse retângulo laranja, ele tem 7 por 5. Se aqui é 7, aqui também é 7. Se aqui é 5, aqui também é 5. Então, para o perímetro, eu vou somar 7
mais 5, mais 7, mais 5. Um total de 24 metros de perímetro andando em volta dessa figura. E a área, como é que eu encontro a área? É só fazer 7 vezes 5. 7 vezes 5, 35 metros quadrados. Porque eu multipliquei 7 metros vezes 5 metros, que dá 35 metros quadrados. E essa área verde? A área verde tem 4 quadradinhos por 8 quadradinhos. Então, se aqui tem 4, aqui tem 4. Se aqui tem 8, aqui também tem 8. Então, para encontrar o perímetro, 4 mais 8, mais 4, mais 8, num total de 24 metros lineares, andando reto. Para encontrar a área, eu faço 4 vezes 8. 4 metros vezes 8 metros, 32 metros quadrados, porque é a área, a quantidade de azulejinhos verdes que eu preciso para cobrir essa figura verde. Agora vamos para a área amarela. Eu tenho aqui na área amarela 5 quadradinhos, mais 7 quadradinhos, mais 4, mais 4, mais 1, mais 3, num total de 24 metros para andar em volta desse quadradinho. E agora a área. Essa figura não é tão retinha igual a outra. O mais fácil para eu identificar a área dessa figura é dividi-la em duas partes iguais. Eu vou ter um retângulo maior aqui embaixo, que tem a medida de 4 por 7, e tem um retângulo maior aqui em cima, que tem a medida de 1 por 3. Então, 4 vezes 7, 28, mais 1 vezes 3, 3. 28 mais 3, eu tenho um total de 31 metros quadrados para essa figura. Então, aí eu estava falando, mostrando, vendo esses quadradinhos, facilitando o meu cálculo. Mas e quando a minha figura não está no quadriculado? Eu tenho algumas fórmulas que eu posso usar. Ah, eu preciso decorar essas fórmulas? Não precisa. Você precisa entender como é que você vai realizar os seus cálculos. Olha só, se eu quero encontrar a área de um quadrado, é só fazer lado ao quadrado, porque é lado vezes lado. O quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, lado vezes lado é o mesmo que lado ao quadrado. Para o retângulo, eu vou usar a fórmula base vezes altura. Mas lado vezes lado ou base vezes altura é a mesma coisa. Olha só, lado vezes lado, que é lado ao quadrado. Base vezes altura não deixa de ser um lado vezes outro lado, não é mesmo? A gente só usa essas letrinhas diferentes para identificar que são medidas diferentes, porque aqui no quadrado todas as medidas são iguais, mas aqui no retângulo, nesse retângulo, a base é maior que a altura, mas é a mesma coisa, lado vezes lado, ok? E por fim, eu tenho um triângulo. A fórmula do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque se eu pegar dois triângulos, eu consigo fazer um retângulo, um quadrilátero qualquer, tá? Então, por isso eu pego lado vezes lado, ou base vezes altura, e divido por 2. Então, tá vendo que é muito simples? É tudo a mesma coisa. Tudo eu vou fazer base vezes altura, sendo igual ou diferente. A única diferença é o triângulo, que eu vou dividir por 2, porque o triângulo é somente a metade de um quadrado ou de um retângulo. Vamos para uma atividade? Eu tenho aqui um triângulo, ó. A altura dele é 2,5 e a base é 4. Você consegue encontrar a área desse triângulo? Aproveita que você vai parar o seu vídeo, faça também a do quadrado e do retângulo. O meu quadrado tem 2 por 2 e o meu retângulo tem 3,5 por 2. Dá uma paradinha aí, faça os seus cálculos e volta aqui para a correção. Então, o triângulo, ele tem 2,5 por 4. A fórmula é base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 2,5 dividido por 2. 4 vezes 2,5
10 dividido por 2, 5. Então, a área do meu triângulo é 5 centímetros quadrados. E o quadrado? Quadrados dos lados são iguais. 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, que é o mesmo que 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Preciso dividir por 2? Não, porque eu tenho aqui dois triângulos, olha só. Divide esse quadrado no meio. Então, não preciso dividir por 2. E a última figura, o retângulo. 3,5 por 2. 3,5 vezes 2, 7 centímetros quadrados. E aí, acertou tudo? Então, agora é com você. Pegue o seu parque. Tem lá várias atividades de área e de perímetro para você resolver. Estude bastante. Consulte o seu livro. E se ainda tiver dúvida, pergunte ao seu professor e à sua professora. Bons estudos e até a próxima!